preciso um teste no laboratório para Ronaldo Fenômeno assumir a paternidade de um garoto de 5 anos de idade. A notícia correu às redes sociais e foi recebida de forma positiva pelo jogador. Mas nem sempre os pedidos de paternidade acabam em final feliz. A busca pelo amor paterno, indenização ou simplesmente para ter o nome verdadeiro estampado na certidão de nascimento. Muitos pedidos de comprovação de paternidade viram verdadeiras novelas judiciais, principalmente quando o pai é famoso. No N-Blogs de hoje, vamos discutir os direitos e deveres da paternidade. Olá, começa agora mais um N-Blogs ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. E olha, o jogador Ronaldo reconheceu recentemente na justiça a paternidade de mais um filho, olha, o quarto dele. Em entrevista exclusiva à Record, a mãe do menino conta detalhes de uma batalha que durou 2 anos. Quem é? Ronaldo. Um exame de DNA confirmou que ele é mesmo filho do jogador Ronaldo. A mãe dele, Michele Umeso, passou quase 2 anos lutando na justiça brasileira para o jogador reconhecer que era pai de Alexander. O jogador Ronaldo veio até uma clínica que fica no 5º andar deste prédio, num bairro nobre de São Paulo, para fazer um exame de DNA. Depois de 5 anos, foi a primeira vez que Ronaldo ficou frente a frente com Michele e o filho, Alexander. O encontro foi rápido. Estas fotos foram tiradas no dia do exame. Ronaldo chegou 1 hora antes. Aqui ele aparece na sala de espera conversando com Alexander. Falei para o Alexander, dá um abraço no seu pai. Ele já foi, já deu um abraço. Aí eu acho que o Ronaldo já deu uma cutucada nele forte no coração dele, né, eu acho. E daí ele já sentou do lado e o Alexander já começou a conversar com ele. Foi dentro dos estádios, com dribles e muitos gols, que Ronaldo fez história e acumulou fortuna. Mas fora dos gramados, pelo menos neste caso do reconhecimento de paternidade, o Fenômeno tentou driblar também a justiça. Nos quase 2 anos de processo, os advogados de Ronaldo entraram com 6 recursos tentando adiar ou cancelar o exame de DNA. E agora, Ronaldo só concordou em fazer o exame porque, se não fizesse, seria obrigado, de qualquer maneira, a reconhecer Alexander como filho legítimo. Este advogado especialista em direito de família explica que uma alteração recente na lei colocou Ronaldo contra a parede. Se o réu for intimado para comparecer para fazer o exame de DNA e ele não comparecendo, há a presunção da paternidade, ou seja, vai ser declarado como pai. Depois do resultado, Ronaldo apareceu em público pela primeira vez nesta entrevista coletiva. É uma pena realmente ter perdido essa convivência durante esses 5 anos, mas agora a gente vai recuperar o tempo perdido. Eu estou muito feliz. O Alex é muito bem-vindo e enfim, mais um filho, mais uma bênção, estamos todos muito contentes. Aos 34 anos, Ronaldo é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. A partir de agora, Alexander vai ter direito a uma parte da fortuna do pai. Para ajudar a gente a esclarecer questões como a paternidade, os direitos dos filhos, temos hoje aqui no estúdio o advogado especializado em direito da família, o Dr. João Aguirre, e também a psicóloga Lívia de Tartari Sacramento, também participa do N-Blogs de hoje, André Foracheri, blogueiro do R7. Boa noite a todos, obrigada pela participação e boa noite. Doutor João, a minha primeira pergunta é o seguinte, Ronaldo demorou 2 anos para reconhecer o filho. Esses exames de paternidade são demorados mesmo ou é porque ele é um cara famoso e tem todo um aparato de gente em volta? Como funciona isso? Na verdade, o nosso processo é um pouco moroso mesmo. A justiça é um pouco morosa por força do acúmulo de processos. Isso acaba fazendo com que demore a chegar à fase probatória, que é a fase em que se vai fazer a prova do DNA, o exame do DNA. Então, os 2 anos aí, eles decorrem muito mais dessa morosidade do processo, ele tem toda uma fase inicial com a petição, depois a defesa do réu, daí a produção da prova ela demora. Existe um outro problema, que é a falta de clínicas especializadas em todo o país. Então, nos grandes centros a gente tem clínicas especializadas, tem convênios
que cobrem. Aqui em São Paulo, nós temos o IMESC, que é o órgão oficial do Estado que faz o exame de DNA. Só que ele é um órgão muito bom, a sua notoriedade, a sua especialidade é muito elogiada, mas por força do volume imenso de ações, os resultados demoram a sair. Tá? Ele não consegue fazer frente à demanda. Se tivessem outros centros espalhados por outras cidades, isso seria mais fácil, Isso seria né? muito mais fácil. E quando as partes elas vão espontaneamente, fazem até um acordo, vão espontaneamente para uma clínica, escolhe uma clínica, olha, eu aceito o resultado que sair dessa clínica. Daí a gente consegue ter uma solução mais rápida, mais célere. Mas no mais das vezes, tem muitos pais que falam, não, vamos segurar, vamos ver como é que vai ficar esse processo tal, e acaba postergando o reconhecimento. Eu acho que isso isso prejudica, né, Lívia, talvez a própria formação da criança. Ronaldo mesmo disse na reportagem, pô, que pena, né, que se passaram 5 anos. Como que fica essa relação pai-filho depois de um tempo que a criança já viveu e já cresceu um pouquinho, já entende algumas coisas? Eu entendo que fica bem complicada, né? Não tem como a gente prescrever ou diagnosticar como é que vai ser isso. Mas é uma relação que não é fácil, porque tanto para esse pai, ele não está acostumado a ter aquele filho, quanto aquele filho também não está acostumado a ter aquele pai. Alguns casos são os filhos que procuram a paternidade, né? Reivindicam a paternidade. Aí eu acho que é um pouco mais tranquilo. Mas quando é a mãe que vai e faz todo o processo, o acompanhamento psicológico é primordial. Eu acho que para as duas partes, na verdade para as 3 partes, para a mãe, para o pai e para a criança, porque já mostra que não é uma relação tão fácil. E tão íntima, né? Porque eles têm um distanciamento natural por conta do tempo, o tempo que eles ficaram afastados. Exatamente. Agora, doutor, o Ronaldo agora passa a pagar a pensão para o filho, né, para o Alexander, e ele vai pagar também uma parte desses 5 anos que o filho foi sustentado só pela mãe. Como que fica essa questão de direito da criança quando o pai assume a paternidade, enfim, a paternidade é estabelecida por um exame ou coisa do tipo? Antes eu queria dizer que foi louvável a medida que o Ronaldo tomou, o reconhecimento após o resultado do DNA, porque elogiosa essa atitude dele, porque a gente vê, no mais das vezes, alguns pais, mesmo com o exame de DNA demonstrando, comprovando que é pai, eles se recusando, postergando o andamento do processo, recorre de maneira a só conseguir protelar o andamento. Então, eu acho bastante louvável essa atitude dele. A questão dos alimentos, juridicamente precisa saber se a mãe entrou, quando ela entrou com os alimentos, com a ação de alimentos. Porque se o juiz fixou lá atrás esses alimentos, eles podem retroagir para a data da citação, o momento em que o Ronaldo foi chamado ao processo. Então, digamos que esse processo está demorando 2 anos e que teve uma decisão lá atrás, ou não um processo específico dele, um processo qualquer. Até sair o resultado demorou 2 anos, mas o juiz fixou alimentos provisórios lá atrás, ou provisionais. 2 anos atrás, quando começou o processo. Daí não foi pago, tal. Esses alimentos eles retroagem para a data da citação. Agora, isso demanda a propositora da ação. Se ela não propôs a ação antes, eles não vão retroagir. Olha, gente, muitas mães solteiras enfrentam intermináveis batalhas judiciais para conseguir provar a paternidade dos filhos. Mas a justiça pode reconhecer a paternidade mesmo sem o exame de DNA. Leonardo é a cara do pai, mas a mãe do adolescente teve que pedir na justiça o exame de DNA para o ex-namorado assumir o filho. É triste você ter que provar algo que você sabe que aquele homem é o pai do teu filho. A justiça determina que seja feita uma perícia, o que significa o exame de DNA. O suposto pai tem o direito de se negar, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas a negativa leva à paternidade presumida e, consequentemente, ao pagamento de pensão. Depois que a justiça determina a sentença, o réu, no caso suposto pai, pode entrar novamente com uma ação negando esta paternidade. Mesmo que isso estenda ainda mais o processo, de novo será exigido a coleta de material biológico. E depois você olhar para a cara do teu filho e falar: filho, o teu pai não quis, o teu pai não te quis. Não sei o porquê, mas ele não te quis. Acho que esta é a pior parte.
acaba se tornando um drama mesmo, né? A mãe tem que explicar para o filho, depois de crescido, que o pai não quis reconhecer enfim, e perder toda essa fase bacana que é a infância. O André, que é pai, tenho certeza que sabe o quanto isso é vantajoso e gostoso para a relação, né? Pois é, agora, assim, eu acho que você ter um filho é a maior responsabilidade que você pode ter. Então é bom você querer ter e saber que quer ter e decidir ter e controlar isso. Essa besteira que o Ronaldo falou é o problema, que as pessoas acreditam nisso. Que besteira? Mais um filho, mais uma bênção. Isso é uma estupidez completa, tá certo? Porque não é porque mais filho. Então, o resultado é que hoje você tem famílias que são assim. A mulher tem 3, 4 filhos com 3, 4 pais diferentes, o pai tem 3, 4 filhos com 3, 4 mulheres diferentes, é uma baita bagunça, ninguém se sente responsável por nada, entendeu? Tem diferença, porque o padrasto gosta mais do filho dele do que do filho do anterior ou do outro anterior. Não tem união familiar, uma não tem nada disso. completa, assim, você vai falar, não, vai conviver de que jeito, entendeu? O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um caso desse tipo, ele teve um filho, não reconheceu o filho, reconheceu depois de muito tempo, entendeu? Falou, eu tenho uma convivência com ele muito boa. Uma vez por ano eles se encontram. Que diabo é isso, entendeu? Enquanto os filhos que ele tinha com a esposa dele, Dona Ruth, ele via o tempo todo, que vivia com os netos, etc. Convivia em casa. Então, assim, vem assim, imagina, do presidente da República, sociólogo, príncipe dos intelectuais, tá certo? Vem essa visão que tem no Brasil de que tudo bem, assim, eu acho que de novo, volta ao meu assunto chatérrimo, que é o problema da educação, entendeu? Se você tiver, de fato, educação sexual nas escolas, que não há, existe você trata o aparelho reprodutor como você trata o seu pulmão ou sua vesícula, entendeu? Não é assim que você tem que tratar para educar, de fato, as crianças. E assim, ainda hoje, quer dizer, mas tem camisinha grátis. E uma menina de 15, 16 anos vai bater lá na posto de saúde, lá do bairro dela, mas assim, quero camisinha? Não entendeu? vai. Não, isso não vai acontecer. Então, assim, de um lado tem um problema seríssimo de educação, tem um problema de visão, que eu acho completamente equivocado, mais um filho, mais uma bênção, pode ser mais um filho, mais um problemaço, tá certo? Agora, de fato, tem uns pais que são completamente irresponsáveis, o Ronaldo tentou empurrar o máximo que deu essa história, tá certo? Mas aí o filho é tão a cara dele, né, gente? Não Não deu mais pra negar, né? Não tem o que fazer. Agora, também tem o seguinte, também no caso de um cara famoso, todo cuidado é pouco. Assim, tá cheio de mulher querendo resolver sua vida. Não estou falando que é o caso da moça lá, mas tá cheio de mulher que sabe que se fizer um filhinho com o Ronaldo ou que o Vale, entendeu? Claro. Tá com a vida bem resolvida. Claro. Né? Então também, aí são uns burros também, tá certo? Existem maneiras de evitar essas coisas, né? Agora, Lívia, você estava ouvindo o André falar e concordando, né? Porque você acha que é uma questão mais cultural isso daí também? Porque eu fico vendo... Às vezes uma mulher passa por uma situação, né? Fica grávida de um rapaz e o cara diz, não, esse filho não é meu. E ela tem certeza que o filho é dela. Isso é uma situação também muito constrangedora, né? Porque é isso, não tem uma responsabilidade, né, André? Um desejo de se responsabilizar. É o seguinte, quem tem que se cuidar é a mulher. Porque é o seguinte, vai sobrar para ela. Mas você acha que só a mulher tem que se cuidar? Ela tem que se cuidar, tem que se garantir. Porque o homem pode se cuidar ou não. Entendeu? O homem, se ele não se cuidar, quem fica cuidando 5 anos do filho sem pagar nada, entendeu? Ele vai, não sei se não é, vou fazer o exame, não vou fazer o exame. Você não acha, não, dos homens? Mas assim, as mulheres é que vão carregar o problema. O ônus e o bônus. O problema, depois, né, tá no certo? caso. Exato. Então, o ônus assim, e o bônus. Então, quem tem que se garantir é a mulher, e particularmente quando tem adolescente, jovem, tudo, porque os moleques são burros, entendeu? Se as meninas são pouco inteligentes, os moleques são francamente burros e eles querem transar. E nesse país tem esse problema, que de fato é um problema nesse caso, que é o aborto é um crime. Então se faz muito aborto naturalmente no Brasil, mas, enfim, não há suporte público para isso. Né? Então também tem esse lado. Então muitas dessas crianças não nasceriam se houvesse uma cultura diferente, uma educação diferente, e se de fato tivessem outras, porque depois que engravidou, quer, não quer, é seu, não é seu, é o seguinte... Já foi. Você quer fazer um aborto, é um ato ilegal, criminoso. E pode causar sérios problemas para a mulher e... Sem dúvida. Enfim, sem contar para o feto, que aí já não tem mais jeito, né? Eu concordo. A educação faz parte, né? Eu acho que eu concordo com você, André. E a história que você começou falando, muito legal, de que eu sou pai, eu quis ser pai, e isso é importante, isso é básico. Porque você imagina que relação que um filho e um pai vão ter a partir do momento que você não queria aquele filho e aquele filho foi imposto pela justiça.
Porque né? aí é uma relação judicial que o filho tem com o pai, não uma relação Imagina se fraternal, né? Olha o que você falou, uma relação judicial entre um pai e um filho. Pô, isso é horroroso, né? Mas eu entendo que os pais, desculpe, eu não concordo que seja só a questão da mulher. O homem tem que assumir a sua responsabilidade. Eu concordo com o André quando ele disse que é uma questão de educação, mas a educação também para o homem. Sim. Por isso que eu acho que é elogiável a postura do Ronaldo, porque o que a gente mais vê, e o que eu mais vejo no dia a dia forense, no seu trabalho, é o homem se esquivando da responsabilidade. Ele vai lá, ele namora, ele tem a relação sexual, às vezes ele tem uma relação fora do casamento, engravida uma mulher, e no momento que engravida, ele some, desaparece, não quer assumir a sua responsabilidade. Ele tem que assumir a responsabilidade, porque ele participou desse ato, que é o ato da formação de um novo ser. E aí eu entendo que é elogiável. A questão da bênção, eu vi de uma outra forma. Uma bênção porque é um filho meu, eu vou receber e etc. O que eu mais vejo no dia a dia, e a gente tem outros exemplos até de pessoas, celebridades, etc., é a pessoa se esquivando. E ele não, saiu o resultado e falou, não, então, se é meu filho, eu vou adotar. Então, mas ele vai assumir. O que significa assumir? Veja, o cara tem um filho com uma ex-mulher que mora sei lá onde, não sei onde que mora. Aí depois tem filho com a mulher atual, tá certo? Que demanda a atenção dele, etc. E tem esse filho que ele nunca viu na frente com uma outra moça. Então é o seguinte, o que é atenção? O que é ser pai, tá certo? Ele vai mandar uma grana todo mês e vai ver um domingo por mês? Pô, o cara, como assim? Isso é ser pai? Então, assim... eu acho que isso vai depender da postura de cada pai, eu acredito, de como você assume, como você recebe a notícia de que você tem um filho, com uma pessoa com quem você não se relaciona, não namora, não está casado, ou com quem você já casou e se separou antes de descobrir que a pessoa estava grávida, né? Acho que isso também não dá para generalizar, mas eu acho que existem algumas coisas, e acho que a Lívia pode concordar ou completar, que se perdem quando você atrasa essa intimidade, você posterga essa intimidade, isso tem reflexos na vida da criança. Eu tenho certeza que depois, no futuro, o pai pode se arrepender. Com certeza tem reflexo, sim. Apesar, né, da doutrina, da psicanálise pregar que o pai entra na vida da criança a partir dos 5 anos e tal, que é só a mãe e a criança até então. Só a mãe e a criança até então, mas é a mãe e a criança e o pai faz parte disso, ele é complementar, apesar dele não ter uma relação tão direta, né, porque a mãe acaba super protegendo demais, ele faz parte e sem ele essa relação não se quebra, né, e sem esse rompimento dessa relação, os tabus, as leis, tudo fica complicado depois para a criança assimilar. Não vou te falar que ela não vai assimilar. Não vou te falar que outra pessoa não pode assumir o papel desse pai. Né? O pai é um pai simbólico, na verdade. Então, muitas vezes, até quando chega, por exemplo, a criança a delinquir ou o adolescente a delinquir, quem vai fazer o papel do pai é a justiça, através do magistrado, através das penitências, das punições, né? Então, é bem complicado isso. Se você não tem isso antes, em algum momento da tua vida, você vai ter que ter isso. Ou então você vai ser aquela pessoa que, teoricamente, tem dificuldade de lidar com os nãos, com os limites, e chegando até a alguma patologia mais séria. Pode acontecer de ter um reflexo social dessa ausência do pai no indivíduo. Isso não é nem pode ser, isso é muito estudado, estatisticamente é muito claro isso aí. A maioria dos delinquentes, a maioria dos criminosos, em qualquer lugar do planeta, são caras que vieram de famílias desestruturadas. Essa é muito causal. Inclusive, naquele livro Freakonomics é interessante que ele aponta que a queda que houve no crime nos Estados Unidos, num determinado momento, nos anos 90, por conta da descriminalização do aborto nos anos 70. Não nasceram bandidos. As pessoas puderam optar por não ter os filhos. Então, em vez do cara ter um monte de filhos, as pessoas optaram por optar. Ele não queria ter o filho, e isso aí teve um impacto até absurdo. Assim, mas é assim, estatisticamente é assim. Agora, gente, uma coisa que eu fiquei pensando, até como referência, o caso do Ronaldo, isso vale para jogador de futebol, artistas, atores. Não tem também uma situação em que essas pessoas que são mais famosas ficam vulneráveis ou mais vulneráveis a esse tipo de situação?
das mulheres tem o quererem lado se bom e o lado mal. aproveitar. Todas as mulheres começaram a achar o Ronaldo lindo, né? Depois que ele ficou milionário. Depois que ele certo? virou o Ronaldo Por outro Fenômeno. lado, exatamente. Quer dizer, isso pode acontecer, isso é uma coisa, meio que parece que é E quantos pais? um distúrbio, o que é isso? Mas aí está a necessidade também de se garantir o direito de defesa. Por isso que a gente volta para a sua primeira questão. Por que demora? Porque também existe a dúvida e existe a necessidade de se garantir o direito de defesa, que é o princípio da ampla defesa que está garantido pela Constituição Federal. Porque a dúvida existe. Eu não sei se é meu filho, se não é, será que eu vou reconhecer, será que não é alguém que está querendo se aproveitar da situação? É lógico que a gente tem, e reitero, infelizmente, é o que a gente mais vê, o pai não querendo reconhecer mesmo. Isso é o mais comum. É o mais comum. Não vamos falar da questão das celebridades, nós temos aí as situações de pessoas menos favorecidas, que buscam uma defensoria pública, vão ao Ministério Público, etc. e tal. E eu conversando até com um juiz amigo meu que está exatamente nessa área, ele falou o seguinte, porque a mãe teve uma relação com o suposto pai, ela não pode reconhecer. O reconhecimento é ato personalíssimo do pai. Então o que ela faz? Ela vai lá e registra o filho em nome dela, no cartório de registro civil das pessoas naturais, e indica quem é o suposto pai. O cartório não pode reconhecer, a não ser que o pai vá lá e fale, olha, ele é meu filho, e assume, e reconheça. E daí? Daí o cartório manda para o juiz, e o juiz manda ouvir o pai, esse suposto pai. E o pai pode comparecer e falar, é meu filho, ou não comparecer. E daí? O que acontece? A maioria não comparece. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo depois do intervalo, é rapidinho para complementar essa história e também, além desse bate-papo, tem a coluna especial do André Forascheri, nosso blogueiro, vai falar de trânsito nas grandes cidades brasileiras e por que isso vai piorar muito nos próximos 10 anos. Será que só 10 anos? Acho que menos de 10 anos. Fique com a gente, até já. O N-Blog está de volta ao vivo para todo o Brasil e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o André Forascheri, que tem aí a sua coluna do blog dele lá no Portal R7, as dicas bacanas. Mas antes, vou soltar um VT, André, que eu tenho certeza que você vai ter um comentário a fazer. O fundador do site Facebook, Mark Zuckerberg, foi nomeado nesta semana como a personalidade do ano, segundo a revista norte-americana Time. Mark é o milionário mais jovem do mundo. Aos 26 anos, ele tem uma fortuna estimada em quase 7 bilhões de dólares. Graças à criação do Facebook. A ferramenta ganhou milhares de adeptos pelo mundo e deu origem ao filme The Social Network, conhecido no Brasil e em Portugal como A Rede Social. O filme conta a história de Mark Zuckerberg, gênio da computação de Harvard, que senta-se à frente do computador e começa a trabalhar numa nova ideia. A partir daí surge uma rede social, inicialmente elaborada como uma ferramenta de socialização apenas para estudantes da Universidade de Harvard. Olha só, uma ideia milionária, literalmente, né, André? Que inveja, né? Como pode? Poxa, ele é 20 anos mais novo que eu, então bilionário, né? Eu sou um fracasso completo. Calma, a gente eu também trabalho com internet, olha só, né? Pô, assim não dá, né? Mas o Zuckerberg, na verdade, esse filme, A Rede Social, estão dizendo que o filme é incrível, estava fazendo a rapa, ganhando todos os prêmios aí, né? Sendo indicado, concorrente ao Oscar e tal. E o Zuckerberg é um personagem bem interessante mesmo. E, de fato, o Facebook é um sucesso enorme. Assim, eu não uso, eu estou lá, tenho uma página, mas eu não uso o Facebook porque eu optei por usar o Twitter. Enfim, porque não já dá bastante trabalho usar várias redes sociais. E eu tenho um blog no R7, que eu escrevo todo dia, então já escrevo bastante, né? Então. E o que a gente tem hoje no blog? Então, na verdade, hoje eu tenho más notícias, né? Nesse dia de chuva em São Paulo, ninguém vai querer saber de uma história dessa, mas assim, as projeções são que o trânsito do Brasil vai piorar radicalmente nos próximos anos. Nós temos novos números que apareceram ontem. A porcentagem da população que usa carro ou moto aumentou de 45,2% para 47% em 2009. Hoje, nós temos 16 milhões e meio de domicílios com carro ou moto e 26 milhões sem carro e sem moto. Então, a gente tem bem menos da metade dos domicílios com carro ou moto. Como as projeções, como esses pobres estão ganhando mais dinheiro agora, a classe média está aumentando, um problema sério, as pessoas querem ter carro, eu entendo, porque realmente depender de transporte público nas grandes cidades é infernal.
E o carro também é divertido, é status. No Brasil é sinônimo de status, né? É cultural também. Exato, Brasil, lógico, né? total. O brasileiro ama carro. Então, como o brasileiro ama carro e as pessoas estão conseguindo comprar mais, e agora você compra carro em 60 meses, e que o valha, nós vamos ter engarrafamentos terríveis, porque esse poder de compra não está sendo acompanhado naturalmente de nenhum investimento inteligente por parte de nenhum governante, tá certo? Ninguém está pensando em oferecer outras alternativas, transporte público, ou de fato pensar como é que a gente vai lidar com todos esses carros e essas motos. Então o massacre vai continuar. Esse ano, também um número paralelo, eu virei a página do jornal, atenção, uma pesquisa, virei a página do jornal, tinha lá o número de óbitos no Brasil. Nós tivemos 130 e poucos mil óbitos por morte, óbito por morte é bom, por violência ou acidente no ano passado. Então são 130 mil pessoas morrendo a bala ou a faca ou em acidente de carro ou moto. Então os engarrafamentos vão piorar e esse número certamente vai aumentar. Olha, gente, bacana. Se você quiser mais informações, entre no blog do André Forachelli, lá no Portal R7. Para a gente concluir o nosso programa, nosso tempo está acabando. João, dicas para quem quiser tentar provar a paternidade do filho, aonde tem que ir, qual o procedimento que deve ser feito para as mulheres ou até os homens que queiram comprovar a paternidade dos filhos? Existe a investigação inoficiosa da paternidade, tem uma lei e estabelece que a mãe deve ir ao cartório de registro civil e indicar o nome do suposto pai. O cartório vai fazer um procedimento administrativo, vai notificar esse suposto pai, indicar o juiz, né? O juiz vai notificar esse suposto pai para comparecer perante os juízes. Esse pai ele pode comparecer e agir basicamente de 3 formas. Primeiro, ele comparece e reconhece o filho. Infelizmente, menos de 10% dos pais fazem isso. Na segunda hipótese, ele comparece e não reconhece, e nega a paternidade. E às vezes o pai nem reconhece. Nem aparece. Nesses casos, ou se contrata um advogado para entrar com a ação de investigação de paternidade, pedir a prova do DNA, que é a prova mais concludente, ou se a pessoa não tiver condições, existem os convênios com a Defensoria Pública de cada estado e a Defensoria acaba entrando com a ação. Quer dizer, o importante então é que você batalhe pelos seus direitos, a mulher ou o homem, porque o mais importante é que a criança tenha uma figura paterna legítima, verdadeira, mesmo que a relação seja somente judicial, porque de alguma forma essa relação tem que se dar. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do advogado, doutor João Aguirre, obrigada pela participação. Obrigado. A psicóloga de clínica e jurídica Lívia de Tartari Sacramento, obrigada. E também o André Forachelli, nosso blogueiro convidado de hoje. André, obrigada pelas considerações, por toda essa força aí, esse movimento que você deu no programa de hoje. E você também pode participar do N-Blogs, mande sugestões para o nosso e-mail, aparece aí na sua tela, ou siga o programa pelo Twitter, no @NBlogsTV. A gente se vê amanhã, hein? Tchau!